sendo divinamente avisado para a salvação da sua família, ele preparou a arca, ele construiu a arca, né? E a expressão, o versículo começa dizendo: pela fé Noé. Fale comigo: pela fé Noé. Agora eu peço que você diga pela fé e diga o seu nome. Pela fé, Ruidenberg. Diga: eu estou sendo divinamente avisado nesta manhã. Vamos falar mais uma vez? Diga: eu estou sendo avisado. Pois eu vou avisar você. Aliás, Deus vai nos avisar nesta manhã. Interessante é que em nenhum momento na descrição da história do velho Noé é citado um ato de fé de sua esposa ou de um de seus filhos. Em toda a história de Noé, só é citado o ato de fé de Noé. Nós sabemos pela palavra de Deus que a essa altura Noé já contava 600 anos de idade. E sabemos também que a duração, o tempo que ele levou para construir a arca, não foi um dia ou dois, foram 120 anos. Imagine comigo, durante 120 anos, zombadores no cangote dele, no ouvido dele: você está doido, você é louco, isso não vai dar certo, não tem nada a ver, nunca choveu, não vai chover, você vai construir isso aí para morada de pombo, morada de morcego. Imagina os filhos: pai, que loucura é essa? O senhor está mesmo doido? Imagina a esposa, provavelmente: velho, você está caduco, o que é isso? Acho que Deus não falou nada com você, você está com Alzheimer, não é possível, qualquer coisa. Mas o versículo diz, irmãos, que ele, sendo divinamente avisado, ele não estava num retiro de carnaval, num retiro espiritual, onde um pastor pregou e disse: essa palavra é para você. Não, ele ouviu do próprio Deus, irmãos, do próprio Deus. E como é que Deus fala? Eu gostei de uma expressão que o Thomas Padley usou uma vez. Ele disse: sabe como Deus fala? Deus fala assim, bum, e você já entendeu tudo. Deus não fala: senta aqui, meu filho, eu vou te contar uma história. É o seguinte, dá lá aqueles exemplos. Não, Deus parece que ele solta uma bomba dentro do nosso espírito e bum! E para você explicar o que você ouviu nesse boom, às vezes são horas e horas e meses e dias para você colocar tudo aquilo em ordem e dizer: olha, e concluir, o que Deus disse foi isso. A esposa não ouviu de Deus, os filhos não ouviram a voz de Deus. A esposa não ouviu a voz de Deus, os filhos não ouviram a voz de Deus, mas ele, Noé, não podia fingir que não era com ele. Concorda? Quando Deus fala conosco, irmãos, se Deus fala com você, marido, a sua esposa pode estar colada, te beijando, te abraçando, ela não vai conseguir ouvir, porque a voz de Deus é lá no Espírito, e ainda que Ele fale audivelmente, só você é capaz de ouvir e discernir a sua voz. Imagine que Noé, depois de ouvir a voz de Deus, deve ter até perdido o sono.
perdido o sono. Talvez tentando transferir a responsabilidade de construir a arca para outro. Quem sabe Noé pensasse: eu estou muito velho, porque o homem sempre dá desculpa, sempre apresenta uma desculpa para Deus quando ele sente que a carga é muito pesada. Jonas fugiu, Moisés disse: eu sou gago, já não consigo. Gago não, ele não era gago, ele não falava mais fluente a língua dos egípcios, 40 anos ausente, não é? Eu não acredito que Moisés fosse gago. E talvez Noé pensasse: isso é coisa para o meu filho, ele está novo ainda, eu já tenho 600 anos. Quando Deus fala, meu irmão, Ele não olha para os teus cabelos brancos. Tem tanta gente dizendo: acho que Deus não vai me usar mais, já passei da idade. Olha, nessa vida, tem até uma brincadeira que diz: nessa vida tudo passa, até uva passa. Mas para Deus, nada passa, porque Deus não vive ontem, nem viverá amanhã, Ele é o eterno presente. Para Deus tudo é agora. Para nós é que existe o ontem e o amanhã, mas para Deus não. Deus olha para o irmão aqui, não sei quantos anos você tem, mas mais de 30, eu acho que sim. Ele diz: qual é o nome do irmão que eu me esqueci? Braga, você é um menino. Amém. Você é um menino. Eu estou esperando você crescer em algumas coisas para que eu possa te usar. Você ainda não está pronto. Agora as pessoas podem olhar para o Braga e dizer: não, ele está muito velho para isso. Irmão, se nós somos capazes de fazer algo, a glória é nossa. Mas se somos incapazes, a glória é dele. Não é verdade? Então, quem sabe Noé tenha pensado: e se eu construir essa arca e depois eu não achar os animais não vierem como Deus disse? Como vou ficar diante das pessoas? O meu carão, vou pagar o mico. Irmãos, o versículo diz assim: ele foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Diga: ainda não se viam. Ainda não se viam, mas futuramente todos iriam ver. Coisas que seriam vistas por todos. Antes de Deus mostrar algo visível para alguém, Deus mostra essas coisas no Espírito para os homens dele, para os seus. O Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Ninguém conseguia entender a insistência, o esforço para se construir uma arca. Aliás, ninguém conseguia entender a insistência e o esforço para se construir uma arca, porque não se via nada. Ninguém entendia Noé. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 20, diz que naquele tempo os homens foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Eu vou repetir porque achei muito forte isso. O apóstolo Pedro dizendo que enquanto Noé preparava a arca, a longanimidade de Deus esperava. Tipo assim: não vou destruir esses caras enquanto Noé não entrar na sua arca. Enquanto Noé não terminar a construção da sua arca, eu não vou mandar juízo. Diga: obrigado, Senhor. Diga mais forte: obrigado, Senhor. Porque a tua longanimidade, palavra difícil, né? Está esperando eu terminar a construção da minha casa.
construção do meu lar. Eu não estou falando de 4 paredes. Não. Eu estou falando de famílias. Estou falando de vidas. Fale comigo, vidas. Vidas. É disso que eu estou falando. A longanimidade esperando. Mas não é via e ouvia perfeitamente no seu espírito todas as coisas. Irmãos, quando o líder vê e ouve, ele tem um destino, ele sabe para onde está conduzindo a sua família. Esse é um grande mal da nossa geração. A nossa geração começou na minha, mas a geração atual parece que não tem um destino, perdeu a referência, está perdendo cada vez mais a referência. Hoje você pode ver artistas, propagandas do governo na televisão, falando, por exemplo, da igualdade de gênero. Quem aqui já ouviu falar da Agenda 2030? Levante uma das mãos. Ninguém ouviu ainda falar da Agenda 2030? Irmãos, então deixa eu falar. Anote aí, você que está anotando. Entre no site da ONU Brasil, ONU de qualquer país, mas entre no site da ONU. Em setembro de 2015, irmãos, cerca de 193 países estiveram reunidos em Nova York para elaborarem a Agenda 2030, e os 193 países se comprometeram com a ONU de trabalharem para cumprirem a agenda até 2030. Até 2030. São 16 objetivos que eles querem alcançar até 2030. 16 objetivos eles querem alcançar até 2030. O Brasil se comprometeu também em trabalhar para cumprir essa agenda até 2030, estou batendo na tecla, até 2030, porque faltam 14 anos, e um dos objetivos, o objetivo número 5, é todos os países implementarem a igualdade de gênero. Quando eles começam a falar sobre a mulher, é uma coisa, por exemplo, objetivos da Agenda 2030, irmãos. Quando você começa a ler, eu li tudo. Quando começa a ler, você diz: meu Deus, esse é o mundo que eu quero viver. Por exemplo, fome zero no mundo. Irmãos, eu nem preciso fazer nada pela Namíbia, pela África, se a ONU já está incentivando os países para fome zero, riqueza, prosperidade para toda a humanidade. Isso é maravilhoso. Guerra zero, sem guerra, imagina o mundo sem guerra. Quando começa a falar sobre exaltando a mulher, meu Deus, que coisa maravilhosa, o cuidado com a mulher, desde criança, ensinarem as meninas, que se ela olha para um coleguinha e diz: eu não quero ser mais menina, eu quero ser menino, o menino olhar e dizer: eu não quero ser menino, eu quero ser menina, a igualdade de gênero vai permitir que ele troque de sexo. Isso é a ONU
propôs para os 193 países que se comprometeram a cumprir isso até 2030, irmãos. Meu Deus, acho que eu não preciso dizer para vocês que isso aí está cheirando o anticristo. O apóstolo Paulo diz: quando disserem a paz, de repente sobrevirá uma repentina destruição. Ok, vamos lá. Então, eu estava aqui falando, quando um líder vê, ele tem um destino. Irmãos, nós temos um destino. Fale comigo, o meu destino é o trono da glória. Ou seja, é a glória, é o reino do céu. Não que nós vamos sentar no trono de Deus, não é isso que eu quero dizer. É a glória. É a glória do trono, como alguém já disse, né? Cidade santa e a glória do trono. Esse é o nosso destino, irmãos. É para lá que nós devemos conduzir os nossos filhos. Mas vamos lá. E aí a Bíblia diz assim: e sendo temente a Deus, Noé, sendo temente a Deus, o temor a Deus te leva a um dos dois caminhos. O temor de Deus te leva a dois caminhos. Um dos dois. Primeiro, ou você foge apavorado, como fez Jonas, foge do peso da responsabilidade, ou você recebe a ousadia de um leão. Provérbios 28:1. Os justos são ousados como leão. Você recebe a força de um boi. Provérbios 14:4. Pela força do boi há abundância de colheitas. E você recebe a visão de uma águia. É isso que o líder recebe. Você precisa receber isso. Eu oro para que isso seja despertado em você nesta manhã. Repetindo: a ousadia do leão. Fale comigo: a ousadia de um leão, a força de um boi e a visão de uma águia. Claro que isso é no espírito, irmãos, porque fisicamente usamos óculos, somos medrosos, sabe? Fisicamente somos fracos. Eu estava lendo sobre a força do boi. Eu ouvi dizer que se você amarrar um carro, um peso, com o boi puxar, e o boi faz aquela força e ele não consegue arrastar uma rocha, uma pedra, por exemplo, e o dono der uma chicotada nele, dá uma chibatada boa, o boi se arrebenta, mas ele vai. Ele se estoura todo e morre ali, mas ele vai. Força do boi. A palavra chega a dizer que o boi não conhece a força que tem, o cavalo não conhece a força que tem. Nós não sabemos a força que existe dentro de nós quando o Espírito se move em nós, irmãos. Tudo isso é pelo Espírito, irmãos. E a palavra diz que Noé preparou a arca. O destino das futuras gerações estava nas mãos da família de Noé. Isso é muito forte. Fale comigo: o destino das futuras gerações está nas minhas mãos, está nas mãos da minha família. Sabe, irmãos, quando Deus quis salvar o mundo, como já disse alguém, Ele não mandou um anjo de asa quebrada. Ah, vai você lá mesmo, fácil, vai lá. Quando Deus quis salvar o mundo, sabe o que Ele fez? Primeiro Ele escolheu uma família. Ele escolheu uma mulher íntegra, escolheu um homem íntegro, e mandou o melhor que ele tinha no céu. O melhor que ele tinha, sabe? Deus não veio, Deus mesmo, o Pai não veio, porque não era função dentro da Trindade o Pai fazer isso. O Espírito Santo não veio, se fez carne, porque dentro da Trindade não era função do Espírito Santo.
Mas o Filho veio porque dentro da Trindade era a função do Filho: obedecer o Pai e salvar o mundo, salvar o homem. Vamos lá. Noé investiu 120 anos de sua vida para transferir a sua fé e o seu temor a Deus para o mundo pós-diluviano. Agora pense comigo, eu pergunto: o que vamos transferir para o mundo pós-arrebatamento? Quando você começa a analisar a situação hoje, os acontecimentos de hoje, ler sobre a Agenda 2030, inclusive um detalhe que você não vai achar em sites, você pode pesquisar na internet, pouca coisa você vai achar, isso não está sendo divulgado, mas eles estão planejando mudar a sede da ONU para Jerusalém. Por que será, irmãos? Quem conhece um pouco de escatologia já está percebendo. Tudo isso até 2030. Irmãos, o arrebatamento da igreja está às portas. O arrebatamento da igreja está às portas. Israel foi declarado nação em 1948. Faz uma conta rapidinho e me diga aí. 1948, mais 70 anos, mais 70, vai para quanto? 2018. Ok. 1948, mais 100 anos, vai para quanto? 2048. Eu não estou dizendo que Jesus vai voltar nessas datas, não, mas Jesus foi quem disse: observai a figueira, quando os seus ramos se renovam, sabei que está próximo o verão. Assim, não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Uma geração é de 70 anos ou de 100. Há 3 interpretações, de 40, 70 e 100, mas a de 40 você pode descartar. Se a geração que Jesus está falando é de 70 anos, irmãos, e a figueira que brotou foi em 1948, nós estamos perto de alguma coisa poderosa. Se a geração que Jesus falou é de 100 anos, e a figueira é Israel que se tornou nação em 1948, nós estamos um pouquinho mais longe, mas muito perto de um grande acontecimento. E o que a igreja hoje está preparando para deixar como herança para os que vão ficar para trás, irmãos? O pregador, ouvindo essa semana, a esposa estava colocando, essa é a pior geração de crentes que já existiu na história. É uma geração de crentes macumbeiros, que fazendo a mesma coisa que os macumbeiros fazem, correndo atrás de amuletos, promessas. Eu sei de alguém que foi lá numa mina de ouro e pegou a água da mina de ouro para vender a água para você fazer uma campanha de prosperidade. Um grande pregador lá nos Estados Unidos, fiquei sabendo isso agora, está pregando assim, que a riqueza, você tem que chamar a riqueza, e milhares de pessoas, vem dinheiro, venha dinheiro, venha, 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 em nome de Jesus, venha, irmãos. Isso é uma afronta. O que a Bíblia ensina é que a igreja deve dizer: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. A igreja está chamando Mamon, em vez de chamar Jesus para vir. O que nós vamos deixar para a geração pós-arrebatamento? Se você entrar no blog que eu tenho, chamado Instituto da Palavra.blogspot.com, você vai encontrar lá uma carta que via
via tradutor Google, eu fiz uma tradução, fiz uma adaptação para a nossa língua, uma carta para os que ficarem para trás. Você subiu, o seu amigo, o seu irmão, o seu filho, a sua esposa, o seu marido ficou. Você precisa deixar uma orientação para eles. Então essa carta tem toda essa orientação. Você pode imprimir essa carta se você quiser, ou você entra no site em inglês Rapture Ready, que você vai encontrar vários modelos de carta também. Ok, mas não é nosso assunto, vamos lá. Então, as ferramentas básicas que usamos para construir nossos lares são heranças que recebemos de nossos pais, se é que recebemos. Eu vou citar aqui o que eu considero as 4 principais ferramentas, irmãos. Eu considero as 4 principais ferramentas. Primeiro, aliança. Fale comigo, aliança. Aliança fala de compromisso. Diga compromisso. Palavra. Verdade. O pastor Márcio, brincando aqui, ele liberou uma palavra que veio à minha mente quando eu estava escrevendo sobre isso. Significa fio do bigode. Você falou, está falado. Você fez um contrato, está cumprido. Foi fulano que disse. Irmãos, eu fui criado num ambiente assim. Não tinha esse negócio de fazer um negócio, depois se arrepender, ir lá e desfazer o negócio. Não. Fulano deu a palavra, deu, pode acreditar, é isso mesmo. Aliança. A que horas vamos nos encontrar em tal lugar? Às 10 horas. Às 10 horas estarei lá. E ponto final. Só se morrer. Todos nós estamos sujeitos a situações, não é? A imprevistos. Mas na vida normal, seja a tua palavra sim, sim, e não, não. O que passar disso, diz a palavra, é de procedência maligna. Não é orgulho, mas hoje eu tenho satisfação de dizer, irmãos, que as minhas filhas, nós erramos muito na criação de nossas filhas, erramos muito. Mas eu também fico olhando para os acertos. Uma das coisas, nunca existiu mentira dentro da nossa casa, nunca. Tanto que quando elas ouviam alguma mentira fora, na escola, ou às vezes até dentro da igreja, elas acreditavam na mentira. Tiveram que aprender a diferença entre a verdade e a mentira fora, por causa dos de fora. Palavra, diga palavra. Diga, eu tenho que ser um homem de palavra. Você tem que ser uma pessoa de aliança, de compromisso, de verdade. É uma ferramenta poderosa que temos que deixar como legado, como herança na alma dos nossos filhos, no espírito dos nossos filhos. Eu gosto demais de falar sobre isso. Diga mais uma vez, aliança. Aliança, pacto. Um dos grandes problemas dessa geração é que não sabe o valor de uma aliança. Quebra aliança como se quebra um palito de sorvete, qualquer coisa. Aliança, gente, aliança. Eu vou falar mais alto e de novo, aliança. Essa palavra tem que soar bem firme no nosso espírito. Não podemos esquecer, é um valor, é um princípio, é um fundamento, é rocha sobre a qual a nossa casa, a nossa família, a nossa vida
como ser humano, como homem, como crente, tem que ser construído. Aliança, diga aliança. Diga, Deus me ajude a cumprir alianças. Aliança. A segunda ferramenta é dignidade. Antigamente se ouvia dizer, fulano é uma pessoa muito digna. Eu estou feliz porque o meu filho vai casar com uma moça muito digna, uma família muito digna. É gente de família. Não é assim? Não era assim? Lamentável dizer que era. É triste dizer que era. Dignidade significa honra, diga honra. Oh, ninguém gosta de ser desonrado. Ninguém gosta de ver um filho desonrado, uma filha desonrada. Nenhuma mulher gosta de ver o seu marido desonrado, ou marido ver a sua esposa desonrada. Dignidade significa majestade. É uma coisa que uma palavra que usamos só para Deus. Mas o ser humano foi criado com uma dignidade. Basta pensar que ele foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Oh, que dignidade! Você foi coberto por uma majestade. Significa brio, diga brio. Oh, aleluia! Está entendendo, pastor? Obrigado. Significa serenidade. Pessoa digna. E não tem nada a ver com fé isso aqui. É o ser humano. 2 anos atrás ou 3, quando eu comecei a estudar sobre isso, gente, que eu consegui enxergar ainda uma visão míope, mas quando comecei a enxergar a dignidade do ser humano, eu comecei a ter mais compaixão pelas pessoas. Eu passei a olhar para o homossexual, em vez de me arrepiar e dizer sai em nome de Jesus, comecei a ter compaixão, porque é bom que eu diga que nenhum grupo nesse Brasil, nesse mundo, ama mais os homossexuais e os ladrões do que a igreja. Eu ouvi pouco amém, não entenderam? Amamos tanto os bandidos que vamos lá nas cadeias fazer culto para eles. Nenhum homossexual com a sua preferência sexual pode dizer que está sendo, como é que diga, rejeitado na igreja, porque temos trabalhos específicos para alcançar a alma deles. Por causa da dignidade, nós reconhecemos, ele foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Temos que resgatar a dignidade. Eu estava observando uma mulher toda maltrapilha, suja, cabelo todo desajeitado, empurrando um carro, uma carroça com papelão. Não que seja um trabalho indigno, mas a situação. Eu olhei e disse, meu Deus, essa mulher perdeu aquele orgulho feminino. É um orgulho no bom sentido. Quando a mulher olha no espelho e diz, eu tenho que melhorar o meu cabelo,
eu tenho que trocar essa pintura, eu tenho que mudar de roupa. O homem igualmente. Isso é ressaltar a sua dignidade, a sua majestade. Você é digno disso. Digo amém, pelo amor de Deus. Está entendendo? Você é digno. A gente fica com medo de pecar, porque a gente só fala dessas coisas com relação a Deus. Ele é Senhor, milhões de vezes acima do que estamos falando. Somos incapazes de descrever qualquer adjetivo para Deus, mas com relação ao ser humano, você é digno. Transfira para os seus filhos dignidade. É assim que nós construímos a nossa casa. Transfira compromisso, serenidade. Terceiro ponto. Caráter. Caráter. Caráter fala de qualidade. Diga qualidade. Formatação. Não é o mesmo que formação. Formação a escola te dá, mas caráter fala de formatação da personalidade, do comportamento da pessoa. 50% do nosso caráter vem de nossos pais. Se tivermos pais de mau caráter, 50% do mau caráter dele e do bom caráter deles passará para o filho. 25% herdado dos avós, e apenas 25% do nosso caráter é herdado no meio onde vivemos. Se recebemos dentro de casa uma boa formação, eu prefiro chamar de formatação, porque a Bíblia diz que estamos sendo conformados, acraseados, à mesma imagem de Cristo. Jesus tem lá uma forma, e você deve se encaixar naquela forma. Você deve formatar-se dentro daquela forma. Se você recebe essa formatação do seu caráter dentro da sua casa, os 25% do mundo não vão manchar, destruir o que você recebeu dentro da sua casa. Veja que valor! Como é forte isso! Caráter fala de semelhança, fala de essência. Fulano é de mau caráter, fulano é de bom caráter. Mas o que é caráter? Caráter é isso, é aquilo que você manifesta para respaldar a sua dignidade e dar credibilidade ao seu compromisso, aliança. Quarta ferramenta, igualmente poderosa, é a moralidade. Diga moralidade. Então, aliança, dignidade, caráter e moralidade fala de comportamento, fala de decência, reflexo de comportamento sadio, fala de integridade. Quando você tem uma boa formatação no seu caráter, você vai respeitar os limites seus próprios. Você vai olhar no espelho e dizer assim: não é desse jeito que um homem digno, uma mulher digna se veste. Isso aí está fora da moral. É o reflexo do comportamento, moralidade. Não é só se expor com uma roupa indecente, mas se expor num todo, em atos, nas conversas,
nos contratos, nos acordos, nas coisas da vida, agir com moralidade sadia, agir com caráter polido, agir com dignidade, agir sob o compromisso de uma aliança com Deus, com você mesmo e com o seu próximo. Isso é muito forte, irmãos. Estão anotando? A geração atual vai usar as ferramentas que lhes entregamos para treinar a próxima geração. Isso aqui me doeu quando eu escrevi. Eu estava esperando minha esposa no mercado e estava observando os jovens na faixa dos 30, 40 anos. Para mim ainda é jovem. Amém, né? Eu pensei comigo, meu Deus. Pensei mesmo, eu conversando aqui no meu espírito, meu Deus, o país está nas mãos dessa geração. Irmãos, desculpe fazer uma referência aqui, não conheço o homem, não sei, apenas e tão somente baseando-me nas informações que temos, todos nós, visto e ouvido na televisão, mas eu estou observando isso. Os promotores de justiça, os investigadores e o próprio juiz Moro, que está botando para quebrar essa geração de corruptos, são os jovens. Não é verdade? Promotor, um cara de, com todo respeito, de moleque ainda, para minha idade, analisar, um menino, falando com aquela autoridade, porque não sei o que, tal, pá. Eu disse, é isso mesmo. Não que os juízes idosos não tenham capacidade para isso, mas nós sabemos, falando com aquela autoridade, porque não sei o que, tal, pá. Eu disse, é isso mesmo. Não que os juízes idosos não tenham capacidade para isso, mas nós sabemos que muitos deles estão comprometidos. Quais são as ferramentas que essa geração tem nas mãos para treinar a próxima? Eu, na minha idade, nós, os homens, pastores da minha idade, já estamos lá como auxiliares, né? Auxiliares. Quem está na frente são essa geração de 30, 40 anos. A gente está por trás. Olha, não é tanto assim, não é bem assim. Vai devagar, vai para aqui. Como conselheiros, essa geração está à frente. Eu vejo hoje a minha filha Flaviane, que à noite vai estar aí com vocês, com o meu genro ministrando. Essa é a geração que está governando a igreja, está governando o país. Pelo menos ainda não está lá como senador, como presidente, alguns só, mas é a geração atual. E os filhos deles, o que vai dar do meu neto? O que vai ser dos filhos dessa geração que eu treinei? Será que eles receberão de seus pais o mesmo que os seus pais receberam de nós? Saberão honrar alianças? Saberão se portar com dignidade? Saberão agir com caráter? Saberão se expor moralmente?
Caso contrário, não é uma profecia. Como eu já disse a alguém, não vou profetizar, eu vou pré-factizar. Essa geração, esses juniores e adolescentes, que ficam hoje trancados nos quartos, com esses videogames violentos, estão sendo treinados para matar. Por favor, ouçam isso. Eu já disse isso na nossa igreja e não vou cessar de dizer. O diabo está usando esses games violentos para treinar o maior exército de assassinos que ele já teve nesse planeta. Não sei quantos conhecem um escritor, pastor chamado John Maxwell. Ele ministra para líderes. Num dos seus livros ele conta de uma academia militar. Um treinador tomou 40 jovens, separou 20 e mandou para casa e disse: volte daqui a 3 meses. Os outros 20, todos os dias por 3 meses seguidos, ele levava os 20 jovens para a academia, colocava lá o alvo e dizia para eles: imagine que você está com uma arma na mão. Não deu arma para eles, mas por várias horas, todos os dias, aqueles 20 jovens miravam o seu alvo e com o dedo como se estivesse puxando o gatilho, o jovem fazia pá, 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 pá. 3 meses, várias horas por dia. 3 meses depois, ele chamou os outros 20, colocou os 40 jovens, colocou os 40 alvos, deu a arma, uma arma para cada um deles, ensinou como manejar, apontar, e ele disse: agora vocês atirem. Os 20 jovens que foram treinados sem armas por 3 meses, acertaram o alvo 80% mais do que o grupo que não fora treinado. Pega uma arma dessas mostradas nos games e põe na mão dessa criança, você vai saber que ele vai saber manejar e ele vai querer estourar o miolo, o coração e as pernas da pessoa. Eu vi uma parte, um absurdo: o cara pega o carro e sai atropelando as pessoas. O cara fica viciado nisso. Aí pega um carro, dá na mão daquele, ele vai fazer isso, porque não tem temor. Não recebeu em casa os ensinamentos de o que é aliança, dignidade do ser humano, caráter e moralidade. Posso continuar mais um pouco? A geração atual vai usar as ferramentas que eles entregamos para treinar a próxima geração, e eu estou muito preocupado com isso. O versículo diz: para a salvação da sua família foi que Noé preparou a arca, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ouça, anote, escreva, preste atenção. A fé que salva a família é a mesma que condena o mundo. A fé do pai que salva a família é a mesma fé que condena o mundo, porque não há acordo. Não podeis servir a Deus e as riquezas.
não podeis sentar à mesa do Senhor e trazer os demônios, e sentar às mesas dos demônios, diz o apóstolo. Só há dois caminhos. O Senhor foi claro, Ele disse: eis que te proponho o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas tu e a tua semente. Foi Noé quem recebeu o aviso divino. Fale comigo, não foi o meu vizinho. Diga, não foi o meu vizinho. Fui eu que recebi. Diga, eu estou recebendo. Mais forte, eu estou recebendo o aviso divino. Não foi a esposa de Noé. Não foi nenhum de seus filhos. Olha aqui está implícito o que eu considero, se não for o maior, é um dos maiores princípios bíblicos de autoridade, que é a autoridade e submissão. Todo o reino de Deus se move sobre esse princípio: autoridade e submissão. Deixa eu falar rapidinho sobre isso. Primeiro, aquele que exerce autoridade não o faz por escolha própria. Ele o faz por uma escolha divina. Eu não escolhi ser marido, escolhi casar. Mas quem me escolheu para ser marido foi Deus. Por isso que Ele me fez nascer homem. Você que nasceu mulher, foi uma escolha de Deus. Deus, na sua sabedoria, achou que isso seria o melhor para você. Seria melhor para você ser uma mulher do que ser um homem. Seria melhor para mim eu ser um homem do que ser uma mulher. A autoridade é um princípio estabelecido por Deus. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer antes de dizer o que está escrito aqui, que eu escrevi. Há dois tipos de pecados. Pecamos em uma variedade de situações, mas há dois tipos de pecado. Primeiro, o pecado que pecamos contra Deus. E eu diria até, juntando os dois, pecamos contra as pessoas. Sabe, isso é uma questão do princípio da queda. A queda veio, pecamos. Quando nós pecamos, temos que nos arrepender, confessar os nossos pecados, e Deus perdoa os nossos pecados. Amém? Não vou falar sobre isso, mas até nesse campo também tem muita coisa a dizer, porque o apóstolo João disse que há pecados para a morte, e ele disse que em certas circunstâncias não adianta nem orar. Não digo que ore, porque às vezes Deus quer matar o cara mesmo. E o segundo tipo de pecado é pecado contra a autoridade. O que é pecar contra a autoridade? É desafiar a autoridade constituída. Esse pecado, presta atenção, porque não tenho como ensinar sobre isso, é uma lição de 1h30 que eu dou. Esse pecado é chamado de rebelião. Contra o pecado de rebelião não há perdão, há juízo. E o juízo é proporcional ao grau, à gravidade. Você pode pôr do lado para não pegar as minhas costas, por gentileza? Ou se tiver só aí eu fico para cá, não tem problema. Não, senão pode dar gripe aqui, né? Estou muito suado, tá? O ventilador. Obrigado. Pode pôr aí para os irmãos. Vamos lá.
O juízo é proporcional ao grau ou ao nível da gravidade. Eu vou citar um exemplo, olha aqui para mim. Miriam se levantou contra a autoridade de Moisés. Ela disse: Moisés, nós também somos profetas, nós também somos líderes, falou lá para Arão. Miriam era mais velha do que Moisés. Miriam poderia ter chamado Moisés num canto e dito: meu irmão, você não fez certo casando com essa mulher cuxita, o povo não recebeu bem, desfaça esse casamento, arruma uma mulher judia, você tem direito, você é viúvo. Não, Miriam já foi logo pondo em dúvida a autoridade de Moisés. Deus ouviu, e por causa da rebelião de Miriam, ela ficou leprosa por 7 dias, e o povo ficou empacado, não saía do canto. Moisés foi orar para Deus e disse: não, eu não posso curar Miriam. Se o teu filho cuspisse na sua cara, você não faria nada? Você perdoaria o seu filho? Não, tem que receber o castigo. Alguém pergunta: por que Deus não perdoa a Satanás? Ele era provavelmente o 4º na hierarquia celestial. Por que Deus não perdoa o diabo? Porque o rebelde nunca acha que está errado. O rebelde nunca se arrepende. O rebelde vai peitar sempre, vai sempre querer derrubar o opositor, vai sempre pôr em dúvida a autoridade, vai querer tirar a autoridade do comando para ficar no lugar dele. E eu tenho um exemplo clássico que eu sempre cito no Brasil, e vou citar de novo, porque alguns talvez nem se lembram mais. Nós tínhamos aqui no Brasil um presidente chamado Fernando Collor de Mello. Eu não estou dizendo que o Collor fez coisa boa ou fez errado, mas quando se levantaram em rebelião contra, não importa quem está lá, se é o Collor ou se é o Henrique, não importa o Fernando que está lá, quem está lá é o presidente do Brasil. O primeiro a se levantar foi um homem, irmão dele, chamado Pedro Collor de Mello, que o acusou violentamente e o afrontou diante da televisão. Eu assisti isso. Quem se lembra? Não deu meses, esse homem apareceu com um tumor na cabeça e morreu. Sim ou não? O homem que liderou a maior campanha, aspas, democrática do país para derrubar o Collor, porque era o imediato para ficar na presidência, senhor Ulisses Guimarães. O que aconteceu com ele? Mas nem o helicóptero, mas nem uma hélice, nada, nem o motor do helicóptero que ele sobrou. Todos, literalmente todos. Foi uma época, uma classe de política que eu acompanhava a política. Eu sabia o nome de todos os ministros, eu sabia o nome de todos os secretários, eu sabia. Eu sei o que estou dizendo, e a história está aí. Todos que se levantaram e se rebelaram contra Collor, não estou dizendo que estava certo não, morreram. Você pensa que é diferente na igreja? Você pensa que é diferente dentro de casa? Esse espírito de rebelião, escute uma coisa, irmãos: o diabo não pode fazer nada na terra se ele não tiver uma base, e quem dá essa base é o homem. Noé saiu da arca. Estou falando muito, que hora é o almoço? Pode continuar mais um pouco? Noé saiu da arca. Os pecados pegaram carona na arca, porque estava plantado no coração dos filhos. O neto dele
o neto dele, chamado Canaã, aproveitou-se do seu avô embriagado e teve um ato homossexual com o avô, e assim selou na terra a entrada do espírito, de dois espíritos que sempre andam juntos, que é o mais forte nos dias de hoje: drogas, sexo, em terceiro lugar, a consequência, assassinatos. Drogas, não é bêbado, sexo, o neto com ele. Depois, Deus, através de Noé, lançou aquela maldição, tomou a terra de Canaã e deu para os descendentes de Sem. Muita coisa linda para falar sobre isso. O que aconteceu? Um homem chamado Nimrod, filho de Cush, descendente de Cão, filho de Cão. Esse homem resolve afrontar a Deus e constrói uma torre chamada Babel. Esse homem, diz a Bíblia, que ele era um poderoso caçador diante do Senhor, só que o diante ali não é a favor, era contra o Senhor. Nimrod, um poderoso caçador contra Deus. Nimrod morre numa guerra. A esposa dele, chamada Semiramis, assume o lugar. Está aqui. Assume o lugar, começa a reinar. Presta atenção nesse detalhe, porque é um caminho para você entender o que eu estou tentando dizer. Depois, ela se torna uma prostituta. Nasce um filho. Nimrod era negro, o filho era branco. E ela passa a ideia para o povo de que Nimrod havia descido num raio e engravidado ela. Por isso que aquele filho dela era filho do deus Nimrod. E o povo passa a adorar a Semiramis como a mãe do filho de Deus. E começa a cunhar nas moedas da época a Semiramis com o filho suposto de Nimrod no braço. Ela é a deusa. E aí começou, então, plantou-se no planeta Terra o culto à mulher, o senhorio da mulher. E a mulher começou a ocupar o lugar do marido, do senhor. Você não precisa pedir a Jesus, a mãe dele é mais forte. Não peça para o seu pai, peça para a sua mãe, porque se a sua mãe deixar, o seu pai não tem autoridade para dizer não. Quem está ouvindo? É o mesmo espírito, gente. É o espírito da rebelião. E por causa disso, por causa desse espírito, o que que nós temos tido? O que que essa geração teve, que nós temos hoje? Primeiro, temos uma classe de homens sem voz. Quem manda em casa é a mulher. Segundo, temos uma classe de mulheres controladoras, que não deixam o marido governar. É o mesmo espírito de rebelião que está nos imperadores, nos Fidel Castro da vida. É o mesmo espírito de Hitler, que não aceita ninguém acima dele. Ele é o cara. Essa rebelião, afronta. Estudei, eu e minha esposa, 3 meses numa escola lá na América, 2013.
E como era a escola de inglês, gente de tudo que é canto do mundo, e eu fiz lá amizade com alguns russos, na verdade 2 deles, mais um, o Yuri, o senhor lá dos seus 65 anos, e eu no meu inglês, que só a graça, e o dele só a misericórdia. Ele não falava português nem o russo, mas a gente se comunicava, e eu percebi que todas as vezes que o Yuri despedia de mim, ou diziam, te vejo amanhã, até mais tarde, ele levantava a mão fechada, e dizia, te later, né? Sempre levantando a mão fechada, te vejo depois, até amanhã, até mais tarde. Aí me caiu a fichinha, falei, meu Deus, é isso? Eu sou a geração que leu o livro de Ivan, o soldado soviético. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Tem um moço ali. Eu sou a geração que leu as histórias do comunismo. O meu amigo Yuri, quando o comunismo entrou na Rússia, foi uma daquelas crianças que estava na escola e foi proibido a elas falar a elas do nome de Deus, e foi ensinado a eles. Hoje Yuri com quase 70 anos, ele não sabe o que quer dizer até amanhã, Deus te abençoe, mas ele aprendeu a levantar o punho em desafio a Deus. Isso significa não cristianismo, não Deus. E como é que o que você viu Genuíno fazer quando se despediu revoltado lá da política? Hein? Como é que ele fez? Como é que os comunistas cumprimentam? Isso é um desafio a Deus. É o mesmo espírito, o espírito que passou por Hitler, que passou por Stalin, passou pelos imperadores de Roma, entrou nas mulheres. Irmãos, desculpe, já que o pastor disse que eu falo coisas pesadas, deixa eu falar mais uma. Não é bíblico uma mulher governar um país. A única que governou o povo judeu foi Jezabel. Não é bíblico uma mulher ser pastora principal, titular de uma igreja. Não é bíblico uma mulher ser a principal numa denominação. Não é bíblico. Deus deu ao homem a responsabilidade para governar, e não é uma escolha dele, é uma escolha de Deus. O diabo tem tirado esse lugar maravilhoso, mais confortável, que ele deu para a mulher. E aqui minha esposa, uma coisa maravilhosa, um costume maravilhoso no Brasil que tem, é o marido colocar e andar com a mão sobre o ombro da mulher. Vem. Isso significa, ela está debaixo da minha cobertura, ela está debaixo da minha proteção, ela está debaixo da minha autoridade, ela é submissa a mim, ela não anda na frente, ela não anda atrás, ela anda do meu lado, ela está comigo, é a minha companheira. Tem muita coisa para ser acertada na igreja dos últimos dias. Eu estou pedindo graça e dinheiro para Deus, para até o final do ano eu consegui concluir um livro chamado Nos Rastros de Nossos Pais. Perdemos os rastros, irmãos.
Não temos mais rastros de maridos para andar sobre eles. Não temos mais rastros de esposas do padrão bíblico para andar. Não temos mais rastros para deixar para os nossos filhos. Temos tênis caro, jogos caros, viagens caras, mas perdemos o fio da meada da aliança, perdemos a dignidade, perdemos o caráter, não há mais moralidade. E a minha palavra hoje é que nós nos levantemos no nome de Jesus, como diz uma canção do Judson: minhas mãos levantadas aos céus, coração prostrado aos teus pés, eu ergo a minha voz e clamo: misericórdia, Senhor, misericórdia. Não entregue os nossos filhos para a destruição. Uma classe de homens sem voz, mulheres controladoras, governantes e ditadores, homens e mulheres irreverentes. Se fosse possível classificar todos os pecados praticados pelo ser humano, encontraríamos cada um deles ligado a um dos 3 maiores fundamentos da iniquidade. Antes de eu dizer o que é iniquidade, iniquidade não é pecado. Pecado não é iniquidade. Pecado significa errar o alvo. Você não queria fazer a coisa errada, mas você errou. Você errou. Quem nunca errou aí? Seja o primeiro a tirar pedras. Eu vou ficar tranquilo aqui à frente. Ninguém vai tirar uma pedra, porque todos nós. É tão séria a questão do pecado que a Bíblia diz que se você disser que não tem pecado, você peca só em dizer que não tem pecado. É muito séria a coisa. Pecado é você não conseguir acertar, não conseguir fazer o que é certo. Você reconhece, põe a coisa em ordem e começa a andar de novo até a próxima queda. Mas iniquidade, irmãos, iniquidade é um estado. É um estado. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Iniquidade é um estado. Assim como a água é estado gasoso, sólido ou o que mais? Líquido. Iniquidade é um estado. O grau da iniquidade na nossa vida aumenta quando nós não reconhecemos nossos pecados, fortalecemos a iniquidade, e à medida que a iniquidade vai se fortalecendo, o amor esfria. Por causa do multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando você intensifica as suas orações, sua comunhão com Deus, com os irmãos, o seu estado de iniquidade enfraquece e jamais acaba. Por isso você tem que morrer. Só vai acabar o dia que você morrer, porque é um estado, está no seu corpo. De consequência, envelhece, fica barrigudo, cai cabelo, morre. É por isso que nos será dado um novo corpo, aleluia, ou ser transformado, esse corpo corruptível em corpo incorruptível. Então, um dos 3 maiores fundamentos da iniquidade para mim é, primeiro, o orgulho. É o maior pecado, é o pecado mais antigo na Bíblia. Pergunta para o Lúcifer, que ele vai te dizer, é verdade. Segundo, rebelião. A rebelião é um dos terríveis pecados. A
pessoa nunca vai aceitar que ela está errada. Não, estou certo, você que está errado. Vai brigar. Morre dizendo, é o caso da mulher do piolho. Conhece a história da mulher do piolho? Que era muito teimosa. Um dia o marido não aguentou mais, jogou ela dentro do rio. Ela não sabia nadar, e a água começou a levá-la, e ela afundava, subia e gritava, piolhento, né? Chamava o marido de piolhento, ele odiava. Descia ao fundo d'água, piolhento, até que ela não apareceu mais, o marido largou, foram fazer uma busca, achou ela lá no fundo do rio, e ela morreu assim, ó. Aqui não tem a outra unha para fazer assim. Morreu assim, ó, matando pulga, matando piolho. Não cede. É o que eu disse, você é o que eu disse, e acabou. Isso é um espírito de rebelião. E o terceiro maior, ambição. Todos os pecados que o homem comete, faz um estudo, você vai ver. Todos os pecados, cada um deles vai ter a sua raiz ligado a um desses, e todos esses no pai da mentira. Jesus disse, ele é o originador, o pai. Você já sabe. O nosso esforço na construção de nossa família hoje afetará as futuras gerações, ou para o bem ou para o mal. Irmãos, eu fiquei assim agradecido a Noé, porque ele passou para nós esse temor, irmãos. Noé passou para 100. Ele passou para 100, esse temor. 100 teve um filho chamado Éber, um homem poderoso, um descendente, de onde vem a expressão Hebron, né? Os judeus chamados no Antigo Egito dos hebreus, descendentes de Éber. E esse Éber, seus descendentes veio a ser o Abraão. Quando chega Abraão, Deus faz uma aliança, porque ele vai começar agora uma nova fase. Obrigado. Uma nova fase, um novo grupo, uma nova família na terra. Abraão gera um filho chamado Isaac. Isaac gera um filho chamado Jacó. E aí vem a expressão, pelo temor de Isaac. Diga, pelo temor de Isaac. Temor, irmãos. Oh. Se você não teve um pai como referência de vida espiritual, de temor a Deus, isso é comum na Bíblia. O Deus do meu pai, o Deus dos meus pais, a quem eu tenho servido. Se você não tem essa referência, seja uma. Comece hoje a estabelecer uma nova linhagem de fé. No encontro de casais eu não tive como ensinar sobre autoridade e submissão, porque essa geração feminista que desclassifica a mulher, por isso que a mulher hoje está querendo ser homem. Não quero uma desgraça dessa, minha filha. E o homem, alguns querem ser mulher, não querem uma desgraça dessa, ou seja, essa mudança. Você é aquilo que Deus planejou que você fosse. Você nasceu no lugar onde Deus queria que você nascesse. Você pertence à família que Deus planejou para você. Você tem a mesma cor, a altura, o nome que Deus planejou. Você, diante dos olhos de Deus, está na medida certa. Mas você pode plantar uma nova linhagem.
Você pode. Sabe, a minha esposa, criada num bairro, o avô dela chamava Nelson, filho de escrava, negro, já nasceu, depois da princesa Isabel assinar a lei, já nasceu livre, mas a mãe dele foi escrava ainda da época. Era um homem honrado, não era crente, honrado. Ela conta, comprava lá na venda com a anotação da carteira. Chegava lá, quem é você? Sou neta do seu Nelson. Ah, seu Nelson, pode levar. Você está entendendo? Está entendendo? Você é neto do seu Nelson? Pode levar. Eu não sei quem é você, mas eu sei quem é Nelson. Irmãos, eu sonho com isso. Um dia o meu neto, meus bisnetos. Quem é você? Sou bisneto de Ruidenberg. Ok. Eu já falei na nossa igreja. Eu sonho acordado. Um dia receber de alguma empresa uma carta: senhor pastor Rui, o senhor tem algum desempregado aí para mandar para mim? Eu quero gente da sua igreja. Por quê? Porque os membros da sua igreja são fiéis, são trabalhadores, são respeitadores, chega no horário, não briga, cumpre as suas obrigações. Eu quero gente da sua igreja. Falei, meu Deus, será que um dia eu vou ter isso? Ou vou ter certos, como já ouvi, você foi mandado embora por quê? Ah, perseguição pura. Qual perseguição? Estava pregando o evangelho e o chefe viu e mandou embora. Eu falei, tá certo, chefe, você não foi pago para pregar na empresa? Você está sendo pago para trabalhar, não para pregar. Prega na rua. Depois do serviço, faz o que eu fiz muitas vezes. Vai ser meu folheto no trem, vai nas esquinas, vai nas casas. Mas lá, você tem que fazer a sua obrigação, vai trabalhar. Eu disse, não posso ouvir. Espero que o pastor Márcio continue me chamando para ele. Eu quero orar pelos dignos do Senhor nesta manhã. Onde tiver um homem digno, uma mulher indigna, um homem digno e uma mulher digna, se coloque de pé. Você não é pouca coisa, não, meu irmão. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para estabelecer o reino de Deus nessa terra, para gerar filhos e filhas para Deus, para ser e fazer diferente nesse planeta. Deus não nos deu filhos para destruição. Fale comigo, Deus não me deu filhos para destruição. Fala mais alto, Deus não me deu filhos para destruição, mas para a aquisição da salvação. Agora eu oro. Pai Santo, no nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor confirme esta palavra com sinais e prodígios que só Tu podes fazer, porque está escrito: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Confirma, pois, esta palavra no dia a dia dos meus irmãos, para que eles encontrem forças em Ti, lá dentro do seu espírito, do seu coração, para pôr em prática a Tua palavra nesses últimos dias, e preparar cada um a sua família para encontrar com o Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que não volta vazia, mas ela há de fazer aquilo que Te apraz, e há de prosperar naquilo para que o Senhor a designou. A Ti a glória, a honra e o louvor eu oro, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus?